As eleições da Espanha opõem o atual primeiro-ministro Pedro Sánchez contra o Alberto Núñez, um cara mais à esquerda, um cara mais à direita, mas também muita coisa por trás desse processo eleitoral que pode fazer uma radicalização na Espanha. Vamos entender aqui exatamente por quê. Putin anuncia que pode sim atacar a Polônia sob algumas condições, lembrando que a Polônia reforçou as suas tropas próximas da fronteira com Belarus, que é o aliado da Rússia, e também o Igor Girkin, que para quem não conhece, pessoal, era um grande apoiador do Putin, é um cara muito pró-guerra da Ucrânia, mas fez algumas declarações contrárias ao atual presidente, inclusive chamando ele de canalha. O cara está preso, vamos entender exatamente por quê, e os Estados Unidos cancela, pelo menos provisoriamente, a sua parte do acordo AUKUS por conta da pressão de alguns senadores de fornecer submarinos nucleares para os australianos. Para finalizar, vamos falar um pouquinho também sobre a declaração polêmica do William Burns. Para quem não conhece, é o grande diretor da CIA, mas vamos colocar, que ele alegou, confirmou, uma coisa que o Biden já tinha deixado escapar, mas que agora está confirmado. Sim, os americanos sabiam do motim que seria feito pelo Prigozhin, pelo Grupo Wagner. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, muito baratinho, pessoal, menos centavos por dia, link na descrição, você não vai se arrepender. Tamo junto, e claro, se você quiser contribuir também financeiramente, pessoal, projeto, gravar conteúdos diários aqui, seja membro, que isso ajuda demais o canal. Ou uma contribuição também via chave Pix. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, esse final de semana a gente vai ter, galera, uma eleição super importante na Espanha, que vai opor o atual primeiro-ministro Pedro Sánchez contra o seu principal opositor, que é o Alberto Núñez, que são dois partidos díspares. Estou falando, pessoal, do PSOE, que é o do atual primeiro-ministro, né, Pedro Sánchez, contra o Partido Popular, que é um partido mais à direita. Só que assim, por mais que agora, nesse momento, a gente tenha o partido mais à direita, do Alberto Núñez, à frente do processo eleitoral, eu diria que o que está por trás desse processo eleitoral é muito maior. A gente está falando de uma eleição que é uma eleição de parlamento, né? Uma eleição que vai eleger um primeiro-ministro. Então não adianta você ser o partido mais votado. Você tem que ter a coalizão mais votada. Você precisa ter, no caso da Espanha, 176 cadeiras de partidos que apoiam o atual primeiro-ministro, o atual partido, para que ele consiga governar. E é óbvio, pessoal, que esse apoio, ele não vem do nada, né? O partido, ele apoia o outro com a ideia que, olha, eu até te apoio para você colocar o primeiro-ministro, desde que você deixe eu fazer algum tipo de política pública. E por aí vai. Pois bem, pessoal, nesse momento a gente tem, né, o Partido Popular, que é esse mais à direita. Muito possivelmente, caso ele seja eleito, ele consiga formar a maioria do parlamento, ele vai ter que associar ao Vox. O Vox é um partido mais ultranacionalista, anti-imigração, é um partido que a gente considera como mais de extrema-direita, né? Em contraposição, o PSOE, que está mais ou menos 5%, pelo menos nas pesquisas eleitorais, atrás do Partido Popular, ele também vai ter que se aliar a uma nova coalizão que foi formada, que é a coalizão Sumar, que também é uma coalizão mais de extrema esquerda, entende? Então, assim, a gente tem dois mais moderados, só que caso eles sejam eleitos, esses dois mais extremos também vão querer, para conseguir compor a chapa para votar, né, para eleger o atual primeiro-ministro, vão querer participar do governo. E é isso que muito dos dois lados vem utilizado. Ah, você vai votar no Pedro Sánchez? Poxa, saiba que o Sumar vai estar por trás. Então ele vai querer fazer mais tipos de políticas de abertura para a imigração, aumento dos gastos públicos, políticas sociais, desregulamentação das contas públicas. Ah, você vai votar no Partido Popular? No Alberto Núñez? Saiba que por trás vai estar o Vox. O Vox, que é um partido anti-imigração, anti-presença aí de um partido mais ultranacionalista, um partido que não respeita a pautas de grupos minoritários. Então, uma eleição que está se baseado muito nesse combate aos extremos. Talvez não nos dois principais candidatos, mas quem está por trás desses dois candidatos para compor a chapa, para compor o governo. Inclusive, pensando nisso, é óbvio, né, pessoal? Isso faz parte de praticamente todas as campanhas eleitorais, as campanhas de desinformação, né? Ou de extremismos, da pós-verdade. Tanto o lado da esquerda como o lado da direita. Talvez uma das coisas que tenha ficado mais nítida nisso é um plano que vem sendo colocado pelo Vox, principalmente, para não votar no Pedro Sánchez e também no partido que o apoia, que é um plano que eles estão chamando de a grande substituição, que é um plano que esses partidos de esquerda têm para até 2070 não haver mais famílias espanholas na Espanha, e sim só descendentes de imigrantes.
E aqui, galera, entendam, tá? Assim, pela geografia que a gente estuda, né? Aspectos demográficos, aumento da imigração, questão da natalidade, é natural mesmo que com o aumento da imigração e com os imigrantes, via de regra, tendo uma taxa de natalidade maior do que a população local e um crescimento vegetativo, consequentemente, também maior, é natural que sim, né? A gente até fala que a Europa como um todo, ela pode virar um continente de maioria islâmica, não pela atual conversão dos europeus ao islamismo, mas pela entrada de imigrantes e pela taxa de natalidade, pelo crescimento vegetativo ser de fato maior, tá? Mas não sei se é realmente um grande plano da conspiração, da esquerda, enfim, para que de fato isso aconteça. E do outro lado, pessoal, a mesma coisa vem sendo discutida. Tá, professor, mas e os dados espanhóis estão bons? Porque na prática, vamos ser sinceros, o que define, galera, processo eleitoral é a economia, tá? Pô, se eu tô bem, se a economia tá controlada, enfim, se a inflação tá controlada, se o emprego tá bom, beleza. E a Espanha, ela realmente vem apresentando dados interessantes sobre um aspecto e sobre outro não. Como assim, professor? A gente teve, por exemplo, tá, 5,5% de crescimento do PIB em 2022, que é um crescimento expressivo, é o sétimo maior da União Europeia. E em 2013, a previsão é de 2,3% de crescimento do PIB e uma inflação só de 3,2%. Também um dos melhores dados da União Europeia. Só que uma coisa são os dados macroeconômicos e outra são, primeiro, será que isso reflete no dia a dia da população? Porque a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil também. Você pega a inflação brasileira, 3%, 4%. Cara, vê se a inflação dos alimentos tá assim também. Vê se a inflação do dia a dia tá assim também. Que é a inflação que afeta principalmente os mais pobres. Outro ponto também, isso também independente do governo, tá? Tô falando, do outro governo também era, não tô falando de governos, tá? Tô falando assim, de dados macroeconômicos em relação à realidade do país. Você pega, por exemplo, no caso da Espanha, mesmo ela tendo um crescimento, uma recuperação boa, ainda há uma avaliação, segundo a população, de 43% com a economia ruim e 13,8% de uma economia muito ruim, tá? Em contraposição, a Espanha foi um país que caiu muito durante a pandemia, e mesmo com essa recuperação econômica, com a inflação controlada, houve um sensível aumento da dívida pública, que é uma coisa que preocupa aqueles economistas mais ortodoxos. A gente está falando, pessoal, de 1,54 bilhões de euros de dívida pública. É muito grande para um país com uma economia não tão grande assim em relação às outras economias da Europa, como o Reino Unido, a Alemanha, a França. É uma dívida que preocupa bastante. Então vamos ver, galera, quem vai ser eleito aí, mas é uma eleição polêmica, vamos colocar. E lembrando que o Pedro Sanches, ele só convocou esse pleito, ele antecipou o pleito eleitoral, porque nas eleições regionais a gente teve uma ascensão da direita muito grande. E o Pedro Sanches é um cara mais à esquerda, né? Daí ele quis meio que reforçar que a esquerda ainda estava forte no país em nível nacional e colocou ali o seu cargo para jogo para conseguir ficar também mais alguns anos no cargo de primeiro-ministro. Vamos ver se ele realmente vai conseguir, né? Lembrando que atualmente o Pedro Sanches, ele é o presidente da União Europeia e está fazendo parte da negociação com o Brasil e com o Mercosul como um todo para o acordo Mercosul-União Europeia. Notícias importantes também relacionadas ao Putin e, mais uma vez, suas declarações polêmicas, né? O Putin ele declarou, em uma entrevista também bem importante, algumas questões acerca da Polônia. Por quê? O Grupo Wagner, depois do motim que foi organizado, né, tudo que a gente sabe, enfim, ele acabou fugindo, pelo menos parte dele, em direção a Belarus, não o Prigozhin. Prigozhin aparentemente nem é mais a liderança do Grupo Wagner. A gente não sabe onde ele está, mas o Grupo Wagner está em Belarus, inclusive treinando as tropas de Belarus. E a Polônia, galera, teve vários, antes da guerra Rússia-Ucrânia mesmo, tá? Vários problemas fronteiriços com Belarus. Inclusive acusou Belarus de ter uma política pública de desestabilização da União Europeia. Belarus estaria, segundo a Polônia, supostamente atraindo refugiados do Iraque, da Síria, de outras posições do Oriente Médio, trazendo para Belarus e mandando para a Polônia, para causar uma crise migratória na União Europeia. A Polônia até reforçou sua área de fronteira, acusou Belarus, enfim, tá, galera, não... De novo, né? A União Europeia alega que sim, Belarus e Rússia falam que não. Inclusive, a Polônia alegava que a Rússia estava por trás desse plano para causar uma crise migratória no continente europeu, tá? Fato é que as duas fronteiras, né, os dois países não se dão muito bem. E com esse reforço com o Grupo Wagner junto às tropas de Belarus, óbvio que a preocupação ela aumenta bastante. Então a Polônia reforçou suas posições próximas de Belarus. Com isso, e lembrando que Belarus recentemente recebeu o sistema Iskander e tem armas nucleares táticas, além do treinamento do Grupo Wagner, tá? E, obviamente, pessoal, o Lukashenko, o presidente, é um grande aliado do Putin. Supostamente,
por conta de um, talvez, ataque contra a Polônia, ataque contra a Ucrânia, a Polônia reforçou suas posições e o Putin viu isso como uma ameaça. E, inclusive, começou a usar um pouco dos seus argumentos históricos. Falou assim, ó, poloneses, vocês agora estão se mobilizando junto com o Ocidente, mas não esqueçam, a Polônia ela só existe por conta do Joseph Stalin, porque o Stalin foi responsável pela derrota do exército nazista, né, tá? Não posso falar aqui no YouTube, na Segunda Guerra Mundial. Ah, pessoal, mas é verdade, né? Concordo, é verdade mesmo, galera. O Exército Vermelho, ele teve, assim, um papel fundamental. Mas há de se convir também que a invasão à Polônia, feita também, né, pelo Rio, Bigodinho lá e tal, cara, teve anuência, né, a partir de um tratado do mesmo Stalin. Então, assim, ele falou uma parte da história, ignorou um pouco da outra, né, enfim, tá? Mas ele alegou que a Polônia, e falou também dos países bálticos, enfim, só existem por conta da União Soviética. Já tinha falado também, né, que a Crimeia, pessoal, tinha sido um presente da União Soviética para a Ucrânia. Agora falou também, galera, que a Polônia só existe por conta do Stalin. Enfim, ele vai tentando criar essas posições. E na prática, a gente percebe, galera, que isso soa como uma ameaça para a Polônia, claro, né? Falando que se a Polônia fizer algum tipo de ataque, algum tipo de retaliação pela mobilização das suas tropas, sim, a Polônia pode ser atacada. E aí vai ter que contar com o auxílio da OTAN, que muito possivelmente não vai ter, porque a OTAN só pensa nos seus próprios interesses, para derrotar o exército russo. A Alemanha, pessoal, Boris Pistorius, até porque pensando, ó, pensa geograficamente falando, Rússia, Polônia, Alemanha, já declarou apoio à Polônia, caso algum tipo de coisa aconteça, falando que a Polônia é um membro pleno da OTAN e tem sim o direito de convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN caso seja atacado, ou seja, todos os países se mobilizariam para atacar os russos. Se é uma ameaça ou não da Rússia, cara, não sabemos, tá? Mas talvez algum tipo de ação de Belarus possa intimidar os poloneses que vão responder, a Rússia poderia responder, e a gente está falando de um conflito direto entre OTAN e Rússia. É sim preocupante. Também só lembrando, tá? Ele falou, galera, que a Polônia ela está se aproveitando desse momento para tentar tomar terras tanto de Belarus, a Polônia, a Varsóvia, tá? Nunca se pronunciou sobre isso, mas também tomar terras da Ucrânia. Já tinha falado, né, que aquela porção de Lviv, mais a oeste da Ucrânia, é um antigo sonho dos poloneses. Se é verdade ou não, pessoal, também não sabemos, tá? Mas a Polônia sempre nega essas informações. A Rússia teve o Igor Girkin, para quem não conhece, pessoal, é um antigo membro aí, né, aliado do Putin, inclusive, muito pró-guerra da Ucrânia. Só que ele considera que algumas atitudes do Putin estão sendo muito ruins na condução dessa guerra. Inclusive já falou no seu canal de Telegram que o Putin é um canalha, que precisa colocar alguém mais competente para liderar as tropas russas e tal. E ele tem um canal do Telegram, galera, bem grande. Por exemplo, o seu último comentário que ele critica publicamente ali o Putin deu mais de 750 mil views num canal de Telegram, né? E aí, por conta disso, ele foi preso. Na verdade, a Rússia não anunciou exatamente porque ele está preso, mas acredita-se, né, que tenha sido por conta das suas críticas públicas. Ou seja, é mais um antigo aliado que está indo contra aí e preso pela Rússia por declarações contra o Putin. Estados Unidos, por meio de alguns senadores, principalmente senadores republicanos, bloqueia a exportação de submarinos nucleares para a Austrália. A gente está falando, pessoal, do acordo AUKUS, que foi firmado lá em 2021, que tinha como principal objetivo conter o avanço da China sobre o mar da China Meridional, que é disputado por Vietnã, Brunei, Filipinas, etc. Inclusive, tá? Não vi o filme, mas dizem que tem uma referência que o mar da China Meridional pertence à China no filme da Barbie, por isso que ele foi proibido no Vietnã. Cara, se alguém já assistiu, tá? Deixa nos comentários para saber a verdade. Eu confesso que eu tô muito curioso para saber como um filme da Barbie chegaria nesse contexto geopolítico, tá? Mas enfim. E a gente teve aí também a promessa, né? Que inclusive até gerou um entreveio com a França na época, porque a Austrália tinha acordado comprar uns submarinos franceses, de última hora, pelo acordo AUKUS, ia receber submarinos dos Estados Unidos. Só que a Austrália destinou para isso 3 bilhões de dólares. E os senadores republicanos alegam que não há garantias suficientes e que o valor também é considerado muito baixo. Então eles bloquearam, vão pedir um pouco mais de explicações ao governo Biden para saber de onde estão vindo esses recursos, por que exatamente, falando que os Estados Unidos deveriam reforçar suas próprias posições, não ficar mandando submarinos para outros países. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre William Burns. Para quem não conhece, é o diretor da CIA, né, agência de inteligência aí dos Estados Unidos, que ele garantiu que sim. O Biden, né, quando foi perguntado se ele sabia ou não do motim
que o Prigozhin faria na Rússia, ele deu aquela resposta meio estilo Biden, né? Um pouco confuso, não sabe muito bem o que ele quis dizer e tal. E o William Burns, ele confirmou, sim, nós sabíamos, só que ele deixou bem claro, tá? A gente sabia, mas a gente não teve nenhuma participação. Os Estados Unidos não interferiram no conflito e os Estados Unidos, inclusive, pediu para que a Ucrânia não intermediasse, não tivesse nenhum tipo de ataque e tal, também, enquanto o motim estivesse acontecendo, porque isso poderia levantar suspeitas que o Grupo Wagner teria sido financiado pelos Estados Unidos. Então eles quiseram provar que não teve nenhum tipo de participação dos Estados Unidos, apesar deles saberem que isso ia acontecer, e claro, né, pessoal, estrategicamente falando, não terem comunicado ao Estado russo. A questão é, como será que os americanos sabiam que de fato isso iria acontecer? Deixa nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.